Meus pais, meus avós, as pessoas que estão próximas a mim, estão envelhecendo. E agora? O que eu faço? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Felipe Santos, sou fisioterapeuta. Se você está nesse vídeo, talvez você está tentando cuidar da saúde de um idoso, ou melhorar a saúde de um idoso, ou talvez você é um idoso e quer saber como você pode ser um idoso saudável. Bom, para essas perguntas, você precisa entender algumas coisas que vão facilitar muito esse entendimento. A primeira coisa é, o envelhecimento é algo natural, pessoal. Não temos como fugir disso. A nossa saúde ela vai perdendo a capacidade que nós tínhamos quando éramos jovens. A nossa musculatura, o nosso corpo, as nossas articulações, elas vão envelhecendo. Nós vamos tendo ruga. Isso é totalmente natural. É evolutivo. Nós vamos envelhecendo, perdendo coisas que nós tínhamos quando éramos jovens. Então tá, eu já sei que envelhecer é um processo natural. Mas e aí? O que vai diferenciar algumas coisas? O que vai diferenciar esse envelhecimento mais acentuado, se vai agravar ou vai acelerar esse processo de envelhecimento, são três coisas. A primeira coisa é o histórico de saúde. Antes e depois, né? Antes de você se tornar idoso e depois. Então vamos supor que antes lá você já tinha um problema de saúde, isso vai influenciar sim na questão do envelhecimento, ou se ao decorrer do processo lá depois de idoso você tiver alguma doença, isso também influencia. Então muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas meu pai, minha mãe, meus avós, eles eram tão saudáveis, aí de repente teve essa doença aqui e nunca mais foi o mesmo. Outra questão também que vai influenciar são os hábitos. Como que é o hábito das pessoas? A pessoa sempre foi sedentária, sempre se alimentou mal, sempre foi uma pessoa muito estressada. Então assim, hábitos. Outra questão também que é importante é a questão de cultura. Primeiro a questão de cultura, de que a gente já tem vídeo aqui sobre o canal, de que eu não gosto de fazer exercício porque exercício é só na academia. Já tem vídeo aqui, eu vou deixar linkado aqui para vocês assistirem depois, ver uma playlist para entender todo esse processo. E também tem uma questão muito interessante que é a questão de cultura. A gente entende, por exemplo, uma pessoa se tornou idoso, ele é meu pai, ele é meu avô, não deixo ele fazer mais nada, faço tudo por ele. Limito a capacidade dele porque é uma questão de respeito, né? Tento fazer por ele porque eu sou jovem. Calma que a gente vai conversar sobre isso aí também. Tá, Felipe, mas eu já entendi. Mas e aí, o que eu faço para cuidar da saúde de um idoso, melhorar a saúde do idoso ou me tornar um idoso mais saudável? A primeira questão que você tem que olhar quando a gente falar sobre hábitos, que a gente conversou sobre agora há pouco, esse idoso ou você que quer ter uma saúde melhor, ele precisa mudar alguns hábitos, né? Mudar o comportamento sedentário dele, ser um idoso um pouco mais ativo, precisa prestar atenção na alimentação como ele está se alimentando, a questão de sono, isso também é muito importante, tá? Mudar essas questões de hábitos. E tudo que eu vou falar aqui, eu vou mostrar para vocês depois o pulo do gato, tá? Da informação de como que a gente consegue, de certa forma, tentar resolver todo esse problema. Então, o histórico de saúde dessa pessoa. Se já teve um problema de saúde antes, né, já vinha tendo problema de saúde, a gente sabe que isso vai impactar. Ou se teve um problema de saúde, muitas vezes, vai deixar uma sequela ali. Então precisa minimizar essas questões. E também, às vezes, que nem eu falei, tem uma doença, e às vezes essa doença, nunca mais foi o mesmo. Não foi o mesmo por quê? Essa doença ela deixa alguma sequela, né? A gente sabe que tem algumas doenças que faz com que a saúde ali o nível, né, de capacidade desse paciente desça bastante. Por exemplo, esse paciente, a gente sabe que o idoso, que nem eu já falei, é um processo de envelhecimento, vai perdendo capacidade física, massa muscular, etc. E aí, vamos supor, ele fica internado. Uma pessoa jovem já fica internado, quando volta, sai, nossa, emagreceu bastante, né? Imagine nesse idoso. Então ele perde muito da capacidade, para recuperar de novo, muitas vezes é muito problemático. Então, essa questão de saúde, o que aconteceu? Ele não teve um acompanhamento adequado? Né? Faltou por algum profissional ali? Precisa ser visto também. Ou então diminuir as limitações que aconteceu. Tá? Porque tem coisas que não adianta, a gente não vai conseguir modificar. Mas entender o que está acontecendo, qual que é a doença, o que ela causou, qual que é a deficiência nesse paciente, é importante para que minimizem os problemas. E aí a questão de cultura também. A questão de cultura, que nem eu falei, é a questão de exercício. Muitas vezes o paciente, ele entende exercício, fazer academia. Exercício, eu preciso ficar carregando peso.
E não é bem assim. Tem várias atividades. E o exercício pode ser prazeroso para esse idoso. Tá? Mas tem uma questão que eu gostaria de conversar com vocês, que é uma questão muito importante. Que é, não vou deixar mais meu pai, minha mãe, meu avô fazer mais nada. Né? Por uma questão de respeito, sou mais novo, então eu que faço por ele, já fiz muito na minha adolescência, quando eu era criança, agora eu vou fazer tudo por ele. E às vezes é também com uma questão de super proteção. Obviamente, pessoal, que a gente não vai querer que o meu avô de 70 anos saia carregando os 60 blocos. A gente vai ver a capacidade. Mas lembra que o processo de envelhecimento, esse paciente vai perdendo ao longo do tempo? Se ele utiliza menos o corpo, se ele utiliza menos a atividade dele, mais declínio. Então, se você está super protegendo ele, não quer que ele faça nada, saiba que talvez esteja prejudicando muito mais do que ajudando, tá? Obviamente que ele precisa fazer as atividades dele dentro do que é adequado, dentro do que ele consegue. Tá, mas aí como que eu resolvo tudo isso, Felipe? Você falou que ia dar o pulo do gato. Como cuidar desse idoso, como deixar ele mais saudável, como melhorar a saúde desse idoso. Bom, vamos trazer algumas informações para tentar clarear. Muitas vezes, quando vai atender esse paciente, essa pessoa, a gente lembra que são pessoas, não são máquinas, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. A gente está lidando com seres humanos. E aí, ele não gosta de fazer nada. É uma pessoa que reclama bastante, não quer fazer nada, não quer fazer exercício, tá? Não quer fazer por quê? Talvez ele não vai querer fazer mesmo porque você está pedindo. Você é muito próximo a ele. Você muitas vezes é filha, né? Tá invertendo a situação, né? Você tá falando para ele fazer as coisas. Ele sempre foi seu pai, sua mãe, sua avó. Era o contrário. Então ele não vai fazer. Né? Você tá próximo, então você vai precisar de alguém de fora, principalmente, que é mais adequado, um profissional que vai entender toda essa situação. Já começa a prestar atenção que a gente já tá entrando aqui, para te ajudar naquela situação. Ele sempre foi assim? Não, ele sempre foi assim. Será que dá para fazer alguma coisa aqui diferente? Né? O profissional ele vai olhar para aquilo, tentar adequar na necessidade. Não, ele nunca foi assim, de repente ficou, opa, o que aconteceu? Então, né? Será que esse paciente está se sentindo incapaz? Será que ele perdeu alguma coisa que ele gostava bastante? E aqui não necessariamente é só uma perda de morte, tá? Alguma coisa ali que aconteceu que ele gostaria de fazer e não está podendo mais fazer? Será que ele também perdeu um ente querido? Isso pode levar a uma depressão? E aí, será que ele vai precisar de um psicólogo? Né? Como que a gente vai fazer isso? Esse paciente ele tem algum problema de saúde que está incapacitando ele tem uma dor, precisa resolver isso, porque a dor vai levar mais incapacidade, que vai gerar menos, com que ele faça menos atividade. Lembra do ciclo? Então precisa ser interrompido. Ele está se alimentando menos. Por que ele está se alimentando menos? Né? Pode ser uma depressão? Pode ser uma depressão. Mas esse paciente ele também vai perdendo um pouco do paladar ali. Será que é interessante eu conversar com um nutricionista que entenda de idoso? Né? Vai ser importante para ele passar uma alimentação mais balanceada ali? Legal. Mas eu identifiquei também, Felipe, que eu super protejo meus pais, eu super protejo meus avós, então agora eu não vou fazer mais nada por eles. A partir de hoje, acabou. Encerrei. Então, né? Será que é a melhor alternativa? Será que talvez ali você vai precisar de um profissional que vai olhar para aquilo, vai começar a gerenciar? Porque, pessoal, o que o profissional vai fazer? Por exemplo, no caso do fisioterapeuta, ele chega ali, ele vai fazer uma avaliação, ele vai identificar algumas coisas. Olha, talvez ele está com um processo de depressão. Será que é interessante procurar um psicólogo? Um psiquiatra ali, se precisar de uma medicação? Identifiquei que ele está com problema de alimentação. O que está acontecendo? Será que precisa de um nutricionista? Não, eu tô super protegendo meu pai, como que eu faço para tirar isso? Tô super protegendo a minha mãe. Então vamos tornar ele mais independente, né? Através de um processo aqui. Se você for romper ali, ele vai ficar, meu filho sumiu, cara. Meu filho não tá mais aqui. Meu filho não quer mais saber de mim, ele não gosta mais de mim. Tá vendo? Eu sou um velho que só atrapalha, ninguém quer saber de mim. Entendeu? Então assim, pessoal, tem que tomar cuidado com as coisas que a gente vê na internet, que as coisas não são assim, vapt-vupt. Precisa ser muito bem olhado. Você precisa começar a fazer perguntas para você. O que está acontecendo na minha família? O que está acontecendo com essa pessoa? E aí, chamar o profissional. O profissional vai entender todo aquele contexto e vai ver o que é possível mexer. É como se você trouxesse um tabuleiro ali para o profissional, tudo bagunçado. Você não sabe arrumar. O profissional vai pegar ali as peças, vai tentar adequar ali a sua demanda, ao seu dia a dia,
a característica daquela pessoa, a sua característica, das pessoas que me tornam. E nem sempre, pessoal, e às vezes aqui, que é para a parte mais, uma das partes mais importantes, talvez aquela pessoa ela não vai querer mais. Ela não quer mudar, não quer fazer exercício, não quer ficar ali, tá? E aí, tem coisas que não tá no nosso alcance. E aí as pessoas que estão atrás querem que faça, e aí gera discussão, gera mais briga, e tem um efeito. É muito difícil. E aí a pessoa se sente culpada. É difícil pro profissional de saúde, imagina pra pessoa que tá ali no dia a dia, né? Que tá vendo às vezes o processo, o pai, a mãe, o avô, uma pessoa que ela ama bastante se deteriorando e partindo pouco a pouco. É triste, dói. E muitas vezes você vai precisar também de ajuda pra você. Então, que nem eu falei, tem coisas que não tá no nosso querer, né? E a gente tem que entender, por mais doloroso que seja. E aí muitas vezes você vai olhar lá na frente e vai falar, nossa, eu podia ter feito isso, tá vendo? Você vai olhar lá na frente com o olhar que você tem hoje, lá no futuro. Mas você tem que saber que você fez o máximo que você pôde para aquela pessoa, você fez o máximo que você podia, que você entendia naquele momento. Se hoje você pensa diferente, naquele momento era assim, tá? Entenda isso, isso vai te trazer menos dor. Se eu ajudei você de certa forma, se inscreva no canal, compartilhe. Nós nos vemos no próximo vídeo. Se inscreva para receber mais informações sobre ciência e sobre saúde. Muito obrigado e até a próxima.